Olá, aluno do 8º ano do Colégio Arnaldo. Nós vamos fazer hoje uma aula sobre reprodução. Esse tema corresponde ao capítulo 4 do módulo 2 do nosso livro de ciências. E o título lá no livro é Reprodução, da fecundação ao nascimento. Ok? Então, esse desenho que eu coloquei aí no pé da página dessa folha de apresentação, dessa telinha de apresentação, tem um ovócito e uma série de muitos espermatozoides no entorno. Nós já estudamos isso no capítulo anterior, mas tem uma novidade interessante que é o seguinte: na membrana do ovócito e na membrana do espermatozoide existem proteínas que se reconhecem mutuamente. Então, as proteínas presentes na membrana que envolve a cabeça do espermatozoide, elas são atraídas por uma sinalização química que as proteínas presentes na membrana do ovócito, chamado junho, essa proteína, elas fazem essa sinalização química, ou seja, liberam substâncias, parecido com o que a gente viu lá no sistema endócrino, como que os hormônios agem caindo pela corrente circulatória. O fato é que essa sinalização química, ela permite que essas duas proteínas se reconheçam. O espermatozoide é atraído para a membrana do ovócito e assim que as duas membranas se unem por meio dessa sinalização química dessas proteínas ali presentes, então vai acontecer o processo de fecundação. E é isso que a gente vai estudar, a gente vai começar por aí, apesar de nós já termos visto bastante disso no capítulo anterior. E eu quis falar sobre isso porque parece muito com o que esse vírus faz na membrana das nossas células respiratórias ao entrar na nossa árvore respiratória, desde a entrada da narina superior, descendo pela árvore brônquica toda. Então, a sinalização química presente na membrana das nossas células respiratórias, da árvore respiratória, elas são compatíveis com as proteínas presentes naquela coroa que o vírus tem. E aí ali é feita uma sinalização química também, há um reconhecimento, as nossas células do sistema respiratório reconhecem aquelas proteínas da membrana da coroa do vírus, do coronavírus, como sendo self ou próprias, e aí deixam ele se fixar e entrar. Olha que coisa medonha, né? Por aí. Mas voltemos à nossa aula. Então, nessa nossa aula, nós vamos estudar reprodução. Vamos para as telinhas? Bom, mas nem todo ser vivo reproduz igual a gente. É o caso da reprodução assexuada. Olha esses dois desenhos aí. No primeiro, chama bipartição, também chamado de cisciparidade ou divisão binária. Uma célula divide e simplesmente origina duas outras iguais a ela. Então, nesse caso aí, observa que o núcleo lá dentro do desenho, ele duplica, o material genético ali dentro está duplicando o DNA, e depois o citoplasma divide também e formam duas células idênticas. Esse processo também é chamado de clonagem, porque os seres resultantes são idênticos ao anterior. Então, a célulinha anterior duplica e origina duas outras idênticas a ela, né? Chama bipartição, cisciparidade ou divisão binária. Tem também esse outro aí da planária. Planária é esse bichinho que está embaixo, é um vermezinho plateuminto, ele é multicelular, ele também reproduz por reprodução sexuada, forma gameta, reproduz e tudo. Mas se ele for cortado, igual aconteceu nesse experimento aí, a parte anterior regenera a parte de baixo e a parte de baixo regenera a parte de cima. Isso chama regeneração. Tem um outro tipo de reprodução assexuada parecida com a regeneração que acontece, é exclusivo das plantas. Se eu tirar aqui uma folhinha nessa violeta, observa bem, essa folhinha com o pecíolo, e plantar, aqui em breve vai haver uma reprodução assexuada chamada regeneração, vai haver um processo de enraizamento e depois vão começar a sair folhinhas, brotinhos aqui. Esse tipo de reprodução é exclusivo das plantas. Eu vou plantar essa violetinha e a gente vai acompanhar durante o processo de afastamento social do coronavírus e depois eu levo na sala de aula para você ver se germinou ou não, né? Mas ela deve enraizar por um processo também de reprodução assexuada, gerando então uma nova planta com o mesmo material genético da anterior.
Como a reprodução assexuada não há mistura genética de gametas, não há aumento da variabilidade genética, não há aumento da mistura genética. Então, apesar da reprodução assexuada ser vantajosa porque origina é rápido e você pode propagar rápido aquele ser vivo, ele não aumenta a variação genética dentro daquela população, certo? Agora, na reprodução sexuada, a formação de gametas. Então, tem um gameta masculino e um gameta feminino, que trazem cada um a metade da informação genética da espécie que está no processo de reprodução, no caso nossa reprodução humana, que nos interessa, o nosso foco. E na hora que esses gametas se encontram por sinalização química, né, e ocorre a fecundação, ou seja, a fusão, então está recomposta ali o número, o material genético característico daquela espécie. Então vamos ver aqui nos dois desenhos. No desenho 1, você vê aí os dois gametas, o gameta masculino, o espermatozoide, e o gameta feminino, o ovócito. O gameta masculino é uma célula bem menor, ele tem na cabeça dele aí, tem o núcleo, que está em cor de rosa, tá vendo aí? E o núcleo traz toda a informação genética necessária para formar um novo ser, a metade da informação genética. A outra metade está no ovócito. Esse núcleo, ele é protegido na cabeça por uma membrana. Na parte anterior do espermatozoide tem essa regiãozinha que está em vermelho aí, que chama acrossoma, que tem enzimas digestivas que vão romper a membrana do espermatozoide e depois romper a membrana do núcleo para entrar. E a cauda, apesar dele não ter muita reserva nutritiva, na cauda tem mitocôndrias e a nutrição dessa célula para ela se movimentar ao longo de todo o aparelho produtor masculino, depois no aparelho produtor feminino, até chegar lá na tuba uterina para fecundar o ovócito, é feita pelas mitocôndrias que recebem nutrição do líquido seminal, né, que forma o esperma na hora da ejaculação. Já o gameta feminino, o ovócito, ele é bem maior. No citoplasma dele tem muita reserva nutritiva e é essa reserva nutritiva que vai garantir a nutrição do embrião inicial enquanto ele está percorrendo a tuba uterina até chegar lá no útero, uns 5 dias mais ou menos, 4, 5 dias. E no núcleo do ovócito também tem material genético para formar o novo ser. Na figurinha 2, você vê aí a gametogênese. Essa gametogênese aí, observa que na parte 1A do desenho, tanto da espermatogênese quanto da ovogênese, as células se multiplicam. Quando o menino nasce, dentro do testículo dele, tem essas células iniciais, chamadas espermatogônias. E quando a menina nasce, ela já nasce com o número total de células gaméticas que ela vai ter depois na vida adulta também. São chamadas ovogônias, no momento A. Depois, quando eles entram na puberdade, o menino, mês a mês, vai produzir muitas. A partir de uma espermatogônia dele, vão originar várias outras espermatogônias e ele constantemente vai ter essa produção de espermatogônias que depois entram no processo B, que é uma meiose ou gametogênese, para produzir os espermatozoides. Observa que cada espermatogônia, é a célula 2N, no início do processo B aí, ela vai originar 4 espermatozoides, que são as 4 células diferenciadas lá no final. Enquanto que em roxinho, na gametogênese feminina, uma ovogônia 2N que entra no processo aí, ela vai formar apenas um gameta, que é o grandinho que formou no final. As outras 3 células formadas, elas ajudam no processo da gametogênese feminina, mas elas não são viáveis depois. Bom, o fato é que tanto o espermatozoide quanto o ovócito carregam aí agora só a metade do número de cromossomos daquela célula inicial lá do processo A. Então, na espécie humana, que a gente tem 46 cromossomos nas células, se for tudo normalzinho, nas células somáticas, que são as células comuns do corpo inteiro, na hora que chega no nosso gameta, no espermatozoide e no ovócito, ali passou por uma gametogênese e a célula resultante, o espermatozoide e o ovócito, só tem a metade do número de cromossomos. Ou seja, o espermatozoide carrega 23 cromossomos e o ovócito também carrega 23 cromossomos. Na hora da fecundação, no pé da folha aí do desenho, que essas células se encontram, aí você recompõe o número de cromossomos da espécie, que agora tem 46 cromossomos, ok?
Nessa representação eu coloquei o cariótipo, só para a gente ver o que está acontecendo dentro do núcleo dessas células que estão formando o gameta. Aí tem o cariótipo masculino e o cariótipo feminino. O que é isso? Eles pegam a célula e fazem toda uma técnica e depois eles fotografam o núcleo da célula, coram e posicionam os cromossomos em ordem decrescente de tamanho aos pares. Observa no masculino, por exemplo, você tem aí o par número 1, 2 cromossomos, o par número 2, 2 cromossomos, o par número 3, 2 cromossomos. Então, cada par de cromossomos, do maior até o menor, então tem 2 cromossominhos de cada, e essa célula, tanto no cariótipo masculino quanto no cariótipo feminino, são células somáticas do corpo normal. Quando a gente vai formar o gameta, e ocorre aquela gametogênese do slide anterior, esses cromossomos se separam. E aí o gameta leva um de cada só, um número 1, um número 2, um número 3, até do par 23, que eu circulei em azulzinho aí no masculino e em vermelhinho no feminino. Então aí o gameta leva 21, um de cada, e dá no total 23 cromossomos no gameta masculino e 23 cromossomos no gameta feminino. Observa que o par sexual masculino tem um cromossomo grandão e um cromossomo pequenininho, enquanto que no par sexual feminino tem 2 cromossomos grandinhos. Essa é a diferença do par sexual. Então a gente fala que o par sexual masculino é o XY e o par sexual feminino é o XX, ok? Ainda dentro dessa perspectiva, vamos ver então como é que ocorre a definição do sexo na espécie humana. Observa, eu peguei o último par de cromossomos da mulher e o último par de cromossomos do homem. O da mulher é o XX, os 2 cromossomos grandinhos, e o par sexual, o último par do homem, que é o par sexual, é o XY, um grande e um pequenininho, beleza. Aí eles se separam para formar o gameta. E o gameta ou vai ter um ou vai ter o outro. No caso da mulher, como é X e X, então ou vai ter X ou vai ter X. E no homem, ou vai ter X ou vai ter Y. E da forma como eles se unem, é que vai originar ou menino ou menina. Se aparecer só XX, vira menina. É o caso dessa menininha aí de roupinha laranja e outra menininha de roupinha rosa. E se o X da mulher, algum dos X da mulher, encontrar com o Y do homem, então nós vamos ter o X par XY, que dá um menininho, da blusinha amarela ou da blusinha preta. Então, o que define o sexo na espécie humana é o Y sexual, que está lá no último par de cromossomo, no 20º par de cromossomos, ok? E que no gameta vai separado, ou vai o X ou vai o Y no espermatozoide. E vai encontrar necessariamente com o X sexual do gameta feminino, que todo gameta feminino vai ter o X sexual, ok? Agora vamos ver então como é que ocorre a fecundação e o desenvolvimento embrionário inicial. Aí onde eu coloquei o número 1, estão os nossos 2 gametas, né? O ovócito, e aí agora é chamado de óvulo, mas o nome dele ainda é ovócito, e os espermatozoides rodeando, o momento da fecundação. Então, quando ocorre aquela sinalização química e esses 2 gametas, cada um só com a metade do número de cromossomos lá dentro do núcleo, se encontram, ocorre a sinalização química das membranas com as proteínas que tem lá na membrana. O acrossoma do espermatozoide libera enzimas, as enzimas rompem a membrana do espermatozoide, rompem também a membrana do ovócito, e assim que um espermatozoide consegue jogar seu núcleo lá para dentro do citoplasma do ovócito, a membrana do ovócito sofre uma mudança, ocorre uma reação química na membrana do ovócito, e aquelas membranas que reconheciam os espermatozoides, a membrana do espermatozoide como própria, self, né, e deixavam ele aderir e penetrar, agora não deixam mais. Esse fenômeno de entrada do espermatozoide no citoplasma do ovócito chama-se fecundação. Depois, quando o núcleo do ovócito e o núcleo do espermatozoide se fundem num núcleo só, formando agora um núcleo com os 46 cromossomos, 23 do ovócito, 23 do espermatozoide, aí então a gente tem o momento da fertilização. E assim que o espermatozoide tinha entrado, aí o ovócito passa a ser chamado de óvulo, e sim é o óvulo. E quando os 2 núcleos se fundem, você tem o ovo ou zigoto.
O ovo ou zigoto, então, é uma célula única com 46 cromossomos, com muito citoplasma. Aquele citoplasma vai nutrir esse embrião nesse caminhozinho todo pela tuba uterina aí. E ao longo desse percurso, no primeiro dia, no segundo dia, vai havendo múltiplas divisões. Então, um momento uma fase de multiplicação celular. Uma célula, que é o ovo ou zigoto, se divide em 2, em 4, em 8, em 16, em 32, em 64, em 128. E essa massa de células, com mais de 100 células, mas ainda é só uma massa de células, chama mórula. São as originais células-tronco, estão usadas em biotecnologia e engenharia genética, né? E essas células aí, elas são chamadas células-tronco porque elas têm potência para diferenciar em qualquer tipo de tecido do corpo. Tecido epitelial, tecido muscular, tecido conjuntivo, tecido nervoso, originando depois os vários órgãos do corpo. E essas células, essa massa de células chamada mórula, então, ela finalmente, depois de 5, 6 dias, ela chega no final da tuba uterina, já usando quase que toda a reserva nutritiva que o citoplasma do óvulo tinha, e aí então vai acontecer o fenômeno seguinte, que é a nidação. O que é nidação? É o momento que essa massa de células, ela vai implantar, ela vai grudar na parede do útero. Nessa fase, ele já passou da fase de mórula e agora chama blástula ou blastocisto, que nada mais é do que aquela massa de células mesmo, que começou a acumular líquido no seu interior e por fora começa a haver diferenciação celular, células mais externas vão formando prolongamentos que vão ajudar no implante dessa massa embrionária lá no útero, no fenômeno da nidação. E aí vai então, depois dessa nidação, o útero recobre essa massa de células e começa a alimentar essa massa de células. Aí então a gestação está iniciada, né? Muito maravilhoso isso. Nessa imagem agora a gente pode ver a gestação. Então nos 2 primeiros desenhos está o período de implantação, que é o que a gente tinha visto, a multiplicação celular, a formação da mórula, depois o blastocisto e a nidação. Depois da 3ª semana até a 8ª semana é o estágio fetal. Observa que são formadas as principais estruturas do corpo. O coraçãozinho começa a bater, dá início à formação do sistema nervoso central, começa a ser identificado onde é formado o olho, o coraçãozinho, os botões do crescimento dos membros anteriores e do membro inferior, bracinho da perninha, forma-se a orelha, o palato, que é a divisão da parte inferior com a parte superior do rosto, né? Então até a 8ª semana. E da 9ª semana até a 38ª semana, talvez até a 40ª semana, você tem o desenvolvimento fetal, em que a criança tem formado completamente seus órgãos internos e externos, depois ele ganha peso até poder nascer. Então, a cada semana há um ganho e há uma particularidade importantíssima no desenvolvimento desse neném que está para nascer durante a gestação, né? Bom, o que nós viemos vendo até agora foi a formação de um único neném. Agora, como é que se formam os gêmeos? Basicamente, nessa imagem aí, na imagem A e na imagem B, tem os tipos básicos de formação de gêmeos. Tem outras particularidades que podem acontecer também. Mas basicamente é isso que a gente tem nesses 2 desenhos. Observa bem. No caso A, no momento 1, você tem um ovócito, um espermatozoide, ocorreu a fecundação, agora o óvulo com o espermatozoide formou o zigoto e foi dividindo a massa embrionária, 2, 4, 6, 8, e num determinado momento aquela mórula, né, aquela massa de células, por alguma razão, uma predisposição genética, excesso de hormônio que essa mulher ingeriu, talvez por causa de pílula que ela tomava antes, tal e tal, ou por uma predisposição genética mesmo, essa massa embrionária, que ia ser única, ia dar um neném só, ela divide em 2 massas embrionárias. E aí nós vamos ter 2 neném. E como eles originaram de um único gameta feminino e de um único gameta masculino, eles têm só um material genético. Então, na hora que eles dividem essa massa embrionária, o mesmo material genético de um vai ser o material genético do outro. Então, nós vamos ter 2
bebês idênticos, com o mesmo material genético. São chamados gêmeos univitelinos. Normalmente, eles implantam juntos, formam uma única placenta com 2 cordões umbilical. Mas pode fazer diferente também essa implantação aí, né? Mas os gêmeos do tipo A são chamados univitelinos, ou idênticos, ou monozigóticos, um zigoto só. No caso B, você tem 2 espermatozoides, 2 ovócitos, 2 fecundações diferentes. Aqui forma uma massa embrionária, aqui forma outra massa embrionária. E aqui vai dar um neném, aqui vai dar outro neném. Então, eles podem se implantar em momentos um pouquinho diferentes um do outro, em lugares diferentes do útero. Aqui vai dar um neném, aqui vai dar outro. Eles têm material genético diferente, porque eles vieram de óvulos diferentes e de espermatozoides diferentes. Então, eles têm uma constituição genética parecida, se for do mesmo pai e da mesma mãe, mas eles vão ter diferenças, igual 2 irmãos têm diferenças. É como se você e seu irmão tivessem nascido numa mesma gestação, certo? Então, gêmeos monozigóticos, um espermatozoide, um ovócito, e formam uma massa embrionária que em algum momento divide em 2. Então, eles são idênticos, monozigóticos, univitelinos. E no caso B, 2 espermatozoides, 2 ovócitos, formam 2 massas embrionárias, 2 nenéns diferentes, ok? Bom, agora para fechar essa nossa aula, eu coloquei um vídeo legal para você assistir, muito bom para fixar o assunto, e tem também os exercícios. Os exercícios são os exercícios N2 e N3, que já estão lá no P+, e agora também vão estar no Google Classroom, ok? Última telinha, as fontes das imagens é bom colocar, né? Bons estudos e até a próxima aula.